te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 12. Enquanto você encontra, deixa eu só contextualizar você do que estava acontecendo aqui. A igreja de Colossos foi fundada por um homem chamado Epáfras, e ela tinha um objetivo muito claro, que era, além da evangelização da própria igreja, a manutenção da obra paulina e do Evangelho de Cristo pelos 4 cantos da terra. Então, Epáfras funda essa igreja e ela ia bem, porém, algo começa a acontecer e não é na igreja, é no mundo. E isso é muito parecido com o tempo que a gente está vivendo. Essa igreja começa a ser acometida pela voz do sincretismo. O que é sincretismo, querido? É todo tipo de doutrina, filosofia, pensamento, que tenta encaixar Jesus em crenças pré-existentes. Então, eu já disse aqui algumas vezes, como nós vivemos numa era da história chamada pós-moderna. Nós, há 2000 anos depois dessa carta ter sido escrita, temos um movimento muito parecido na nossa geração. A pós-modernidade passou a valer em termos históricos a partir de 1989, quando caiu na Alemanha o Muro de Berlim. E com a queda do Muro de Berlim, o mundo começou a viver uma ausência de ideologia, que é justamente a direção do pensamento que gera o comportamento. E com a ausência de ideologia, o mundo passa a se tornar um lugar de futilidades. Porque quem não tem ideologia não conhece destino. E se eu não conheço destino, eu não vivo com propósito. E se eu não vivo com propósito, é porque me falta identidade. Então, a pós-modernidade, ela é sustentada num tripé muito parecido da época da igreja de Colossos, porque ela está em cima do processo de pluralização. O que é isso? Nós vivemos numa era em que não há absolutos. Tudo na nossa geração é relativo. Tudo depende do ponto de vista. Ah, não é assim que eu acho, não é assim que eu vejo, não concordo com isso. E tem gente que acredita que dá para fazer isso do evangelho. Meu irmão, eu quero te dizer que não dá para fazer isso com o evangelho. No meio de uma geração pluralizada, nós servimos um Deus de absolutos. Certo é certo, errado é errado. E não dá para maquiar, não dá para fingir, não dá para mudar nome. E você entende o que eu estou dizendo. O certo é certo, o errado é errado. E o sincretismo não é uma ideia antiga, não é uma ideia nova, é uma ideia atual. E esse se manifesta na pós-modernidade pelo nome de pluralização. Essa ideia de que cada cabeça uma sentença. Ah, eu concordo do meu jeito. Não. Num tempo plural, nós servimos um Deus de absolutos. Mas também é característica pós-moderna o processo de individualização. Já contei isso para vocês. A ideia é que você se basta. Você sozinho, você consegue, você pode, você. E aí nós temos indivíduos cada vez mais autossuficientes. E isso é o avesso da proposta do Evangelho, que nos leva a lembrar que nós dependemos absolutamente da graça e que Deus nos fez um ser de relacionamentos. Ainda é pós-moderno, algo parecido com o que acontecia com a igreja de Colossos, que é o que nós chamamos de secularização, que é o que estava acontecendo com a igreja. A secularização é aquela ideia de que eu venho para a igreja, vivo aqui, dou glória a Deus, falo amém, vou aos cultos, mas porta fora, eu vivo do jeito que eu penso, do jeito que eu gosto. E Deus não participa das minhas decisões, Ele não participa das minhas intenções, Ele não participa daquilo que eu comunico no WhatsApp, Ele não participa dos lugares que eu vou. Isso era muito parecido com a preocupação de Paulo ao ouvir o que estava acontecendo com a igreja de Colossos. Então nós temos aqui mais do mesmo. Afinal de contas, a gente está falando de gente. E como diz a sabedoria salomônica, nunca há nada novo debaixo do sol. Né? O ser humano, enquanto houver raça humana, nós repetiremos o DNA adâmico e pecaminoso que teve no nosso primeiro pai. Então, essa carta é atual, é urgente, ela ecoa no meio do nosso tempo, da nossa geração, daquilo que você e eu, como cristãos, precisamos contemplar tudo isso, porque o chamado de Paulo para Colossos é o mesmíssimo de Deus para a igreja hoje. Como nós devemos nos posicionar como cristãos num mundo tão virulento? Como que a gente enfrenta as heresias, as novas e as antigas, que surgem todos os dias no chamado mercado da fé? E além disso, como dar respostas aos lobos com dentes afiados, né? Aos lobos disfarçados de pele de cordeiro, que até tem clichê de cristão, mas não vivem o cristianismo. Essa era a preocupação de Paulo. E se você ler a carta de Colossos, ela é bem pequenininha. Tem só 4 capítulos. Se você não tiver outro programa para domingo à tarde, eu quero te encorajar a lê-la numa sentada aí. Você lê em meia hora e certamente ela vai te edificar muitíssimo. Por hora, nós leremos o capítulo 3, a partir do verso 12.
Se você ler um pouco antes, Paulo vai falar de tudo aquilo que nós, como cristãos, deveríamos abandonar, porque talvez você não entenda com clareza, querido, mas a vida cristã ela tem dois lados. Um lado negativo, um lado positivo. E ser cristão é deixar de ser algumas coisas e passar a ser outras. Então, Paulo está falando disso aqui no capítulo 3, ele é enfático ao tratar todas essas coisas. E aí nós vamos ler a partir do verso 12, quando ele fala das virtudes que um cristão deve cultivar. O que você e eu, ao olhar para nós, dentro dessa geração totalmente truncada de valores que fogem daquilo que Deus tem para mim e para você, o que a gente deve procurar cultivar em nós? É um convite a autoanálise mesmo. Então, verso 12 do capítulo 3 de Colossos diz assim, a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Entenda isso, querido. Deus te elegeu. Você pode dizer amém? Ser eleito é ter sido chamado. É uma convocação. Ele chamou você. Quando a gente tem uma eleição, e a eleição tem um ganhador, a ideia é que alguém elegeu, nesse caso o povo, alguém para estar vitorioso. A Bíblia usa a palavra eleito para dizer do chamado, da escolha que Deus fez com você. E creia, foi Ele quem escolheu você. Não foi você que por bonzinho que se acha escolheu a Deus. Quem estava perdido era você e eu, não era Ele, querido. Quem nos achou foi Ele. Não fomos nós quem achamos a Cristo. Ele nos achou. E Paulo aqui está falando para esse povo, que somos você e eu. Revesti-vos como eleitos, como alguém a quem Deus chamou, como alguém a quem Deus escolheu, como a quem Deus separou. E aí ele vai dizer o que Deus olha para você e vê. Santos e amados. Deus ama você. E Ele te chamou para ser santo, porque Ele é santo. E aí ele vai falar de que a gente deve se revestir. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nessa manhã de vida, Pai. Obrigada por isso. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, nos escolhe, nos aceita, nos transforma. Senhor, e é convictos disso que nós nos aproximamos da tua palavra bendita. Pai, sabendo que dela emana poder, direção, transformação, cura, liberdade, Pai, renovo, alívio. Eu quero te pedir, Deus, que a pregação dela possa fazer isso, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor mesmo trouxe aqui nessa manhã. Nos equipa, Senhor, para que possamos viver o teu evangelho, agradar o teu nome. Deus, mas mais que isso, para que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé até o dia do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fala com a tua igreja nessa manhã. Quanto a mim, Deus, uma vez mais, confesso a completa dependência que tenho de ti para ministrar a tua palavra. Deus, somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Então aqui em Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, porque Paulo não faz outra coisa, senão apontar para aquela igreja, e essa continua sendo a resposta para mim e para você, a grandeza do cabeça da igreja. Meu irmão, é muito importante que você e eu jamais percamos de vista que a igreja tem um dono. Você pode dizer amém? A igreja não existe para agradar a mim, a igreja não existe para agradar você, a igreja não existe para agradar absolutamente ninguém. A igreja tem um
dono. É por isso que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de quem a fundou, a igreja é de Cristo, porque Ele foi o único que tem chagas nas mãos e por ela morreu na cruz do Calvário. Então, Paulo está dizendo, olha, se você se lembrar de quem é a igreja, ficar nela e fazer o que quem está nela, porque é eleito, santo e amado, se torna um desejo. Essa é a perspectiva paulina na carta aos Colossos. E eu quero que você olhe para tudo que nós vamos falar agora pensando nisso. Paulo resgata a ideia da suprema grandeza e suficiência do dono da igreja. E ele vai nos ensinar a resposta para como viver num tempo onde a tolerância e o erro da intolerância com a verdade tem sido incrustado por onde quer que a gente esteja. Porque o entendimento, querida, é que Jesus não veio só para te livrar do inferno. Ele também veio para te arrancar do velho eu, da velha vida, das velhas angústias e traumas, dos antigos pensamentos. E Ele veio nos vestir dEle mesmo. Então Ele não nos esvazia somente e nos deixa vazios. Porque à medida que Ele nos esvazia, Ele nos enche dEle. Se você e eu entendemos esse posicionamento. Então, lá na cruz do Calvário, Ele não só nos perdoou, mas Ele nos reposicionou. Você entende isso? Ele te tirou de um lugar para outro. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do amor dEle. Isso é reposicionar. Ou seja, Ele não só perdoou você, Ele reposicionou você. É por isso que a gente sempre vai achar estranho, esquisito. Alguém que vive o evangelho e continua na velha vida, com as velhas práticas. Ou pelo menos não lutando contra elas. Ou pelo menos não entendendo a necessidade de se movimentar para ser aquilo que Cristo quer que a gente seja. Então, esse Cristo, no nome de quem a igreja de Colossos estava, e no nome de quem a igreja de Cristo hoje permanece, quando Ele ressuscitou, Ele não só venceu a morte, mas Ele inaugurou uma nova humanidade. Não só porque ao vencer a morte, Ele nos garantiu que nós também venceríamos, mas porque ao nos mostrar o que era possível na vida terrena, Ele nos deixou um modelo, uma direção, um jeito. E essa humanidade que agora nele vai sendo redimida, Paulo vai nos convocar aqui a viver com coerência e com visibilidade. Por que visibilidade, meu irmão? Porque o evangelho é de relacionamento. Não é só um clichê de internet dizer que você e eu somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. É uma verdade. Essa geração que ouve com os olhos, é isso mesmo que você ouviu, ela ouve com os olhos, ela não está muito ligando porque você diz, porque tem muita gente dizendo muita coisa. Ela está de olho no que você faz. E aquilo que nós fazemos é o que Paulo nos chama a olhar para nós. Porque é como se ele dissesse, olha, a vida que vocês vivem agora, ela tem um novo código de vestimenta. E ele não está falando de roupa. Ele não está falando daquilo que nós podemos olhar para o outro, mas de virtudes viscerais que estão dentro de nós, que tem a ver com escolha moral, tem a ver com atitude espiritual. Porque a vida cristã é aquilo que veste você e eu por dentro. É aquilo que movimenta você e eu por dentro. E eu quero te lembrar que Paulo não está dando sugestão aqui. Ele está dando ordem. O verbo está no imperativo. Revestivo. Você vai olhar comigo para o texto novo. E vai entender que não é uma sugestão. Não é uma, talvez se você achar legal. Ou quem sabe você deseja. Não é nada disso. É uma ordem. Porque a transformação que o evangelho opera, ela não pode parar na crença. Ela precisa continuar no caráter. E às vezes aqui que a gente encontra o maior dos dilemas entre você e eu. Porque a gente vive dias em que virtude, às vezes, são tratadas como fraqueza. Quando você vê alguém bom, você fala, também você é bom demais para os outros, né? Também tem que levar na cara mesmo. A gente olha para a virtude como fraqueza. Eu não perdoaria isso. Eu, no seu lugar, não perdoaria. E a gente vai olhar para aquilo que a Bíblia encontra e direciona como virtude para concluir que a lógica do mundo vai dizer que você e eu devemos ser eficiente, veloz, imbatível. Mas a lógica do reino nos chama a sermos compassivos, humildes, pacientes, justos, perseverantes. Paulo escreve com muita precisão, porque ele sabe que um cristão não pode andar por aí nu. Ele precisa ser revestido. É essa a palavra que ele dá. É revestivos, ou seja, vestir de novo, com aquilo que nós vamos passar a olhar para agora, a partir de agora. Então, a gente vai observar qualidades que não só tornam você e eu mais bonzinhos, mas nos identificam como alguém que segue Jesus de perto, como alguém que é chamado cristão, como alguém que luta para sobreviver enquanto crente nesse mundo. Sabe, uma das canções que mais me emociona sempre, que a gente canta,
justamente porque esse precisa ser o meu e o seu desejo. É essa que a gente cantou só o finalzinho dela aqui, ó. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro precisa de ti. E aí ele vai dizer, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Ô querida, esse precisa ser o alvo da vida cristã. Porque só quem permanece até o fim conclui a vida cristã, que é ver a Deus. E eu não sei você, sempre que eu canto essa canção, eu falo, ajuda-me, Senhor, e ajuda mesmo. Porque ser crente não é fácil. Se você quer ser crente de verdade, meu irmão, você enfrenta uma batalha por dia, contra a sua carne, para santificar você, para se tornar um pouco melhor, para não se acomodar com o mundo, para buscar suas motivações acima das suas ações. E esse ajuda-me, Senhor, é como um grito, pelo menos na minha voz, toda vez que eu canto, é ajuda-me, Senhor, porque eu quero permanecer contigo até o fim. E aqui tem as características de quem permanece. São virtudes do reino, são marcas da nova criatura, são vestes da graça, e só quem se reveste dessas virtudes reflete o que Cristo representa ao escolher, ou ao nos chamar para servir. Então vamos lá. Primeira coisa que nós olhamos, logo aqui no verso de número 12, Paulo vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Aleluia. Deixa eu definir com você. A palavra misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia é diferente de graça. Graça é um favor imerecido. Então você não merece, mas Deus dá. Agora, misericórdia é quando Deus não dá aquilo que você merece. Ou seja, você e eu merecíamos algo e Deus não nos dá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você e eu deveríamos estar mortos, mortinhos, porque pecamos. Pecamos contra Deus. Porém, ao invés de nos matar, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Então, ao invés de nos matar, que é o que nós merecíamos, por causa da sua muita misericórdia, ele nos guarda. E aí ele sustenta você, ele guarda a sua saúde, ele protege seu casamento, ele te dá trabalho, ele conserva você vivo. Isso é misericórdia, é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E aqui, Paulo vai falar a vocês, que são de Deus, precisam ser revestidos de ternos afetos de misericórdia. Eu vou usar, para uma melhor direção, a palavra compaixão aqui. Então a primeira coisa, a primeira virtude que é encontrada em um seguidor de Cristo, no meio dessa geração, no meio desse contexto, é a compaixão. Compaixão nada mais é do que um coração que sente antes de julgar. Ô querido, você e eu, até os mais finos entre nós, têm o hábito de julgar. E eu vou te falar por quê. Porque nas nossas relações, nós estamos sempre observando caráter, que nada mais é do que o coletivo de atitudes que nós mostramos ao conviver. Então, você está convivendo com alguém, você está vendo. Você está vendo o jeito que ela cozinha, você está vendo o jeito que ela responde, você está vendo o jeito que ela vem, você está vendo o jeito que ela se relaciona, você está convivendo com aquilo que ela tem ou traz de problema na casa, e você faz julgamentos. Alguns de nós são um pouco piores, porque eles julgam sem conhecer nada, né? Você julga só de longe, não me causou uma boa impressão, não engoli, meu santo não bateu. E a gente está sempre julgando a partir daquilo que às vezes a gente nem sabe. Sabe uma das coisas que eu acho insano na internet? E isso eu acho insano mesmo. Eu acho insano você achar que conhece a vida da Virgínia pelo que ela posta, meu irmão. É insano você achar, e as pessoas acham, porque elas vão lá e opinam. Deixa eu te falar uma coisa, quem posta coisa na internet escolhe o que postar. Quem disse que a pessoa está contando o que ela é, o que ela sente, o que ela faz de verdade? A vida na internet é uma vida totalmente refém das escolhas de quem posta. E aí a pessoa acha que conhece, vai lá e fala, não, mas eu acho que ela está fazendo isso ou outro. Aí o povo briga entre eles, né? Aí o outro vai lá no comentário do outro e fala, não é assim, eu acho. E a verdade, às vezes eu leio o comentário e falo, cara, essa pessoa devia estar dentro do quarto da pessoa. Ela devia estar lá na decisão, assim, ela está... E a gente está rindo porque nós fazemos isso. E quem dera se nós fizéssemos só com o outro distante. O problema é que a gente faz com o outro perto.
A gente faz em casa, a gente faz na família, a gente faz no trabalho, a gente faz na igreja. E aí, querido? Essa misericórdia que é compaixão, que Paulo está falando, se revista disso. Porque você é eleito, você é santo e é amado. E você tem que ter eterno afeto de misericórdia, que é não dar às pessoas aquilo que você acha que elas merecem, porque você não recebe de Deus aquilo que você merece. E aí nós somos chamados a ter compaixão. Sabe por quê? Porque não tem como representar Jesus com um coração endurecido, com um coração que julga, com uma postura sem compaixão. A compaixão não é uma opção para quem crê, ela é evidência do Espírito que em você e em mim habitam. Ter compaixão. Se a gente fosse modernizar a palavra, a gente usaria aqui empatia. Porque empatia nada mais é do que o olhar o outro com o olhar do outro. Uma pessoa empática, ao olhar a dor de alguém, ele não se coloca distante dessa dor. Eu me lembro uma vez, dentro da ciência do comportamento, a gente tem esse desafio da empatia, não para me colocar no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir terapeutizá-lo em nada. Essa nem é o objetivo. O objetivo é a gente usar uma técnica que a gente chama de epoquê, que é uma suspensão das crenças. Mas eu me lembro uma vez, eu nunca fui uma pessoa que teve cachorro em casa. Na verdade, há pouco tempo a gente até tinha um cachorrinho, mas na época eu nunca tinha tido cachorro. Meu convívio com cachorro era sempre na fazenda do meu pai, então era um convívio mais distante. Então eu nunca fui uma pessoa com muito cachorrinho no colo, na vida, enfim. E aí eu me lembro que eu comecei a atender uma paciente e ela veio para o processo terapêutico, porque ela tinha perdido um cachorro. O cachorro dela tinha se afogado na piscina. E o luto dela era um luto tão veroz, tão doloroso, tão cruel. O peito dele estava tão aberto, ela estava tão dilacerada. E semana após semana, ela vinha para o processo terapêutico. E aquela sensação que a gente tem, que a gente fala que o luto dá, que é uma sensação do peito aberto, jorrando sangue. Ela não parava. E ela trazia para a terapia. A gente trabalhava, ela estava em acompanhamento psiquiátrico para tomar ansiolítico, para evitar um processo depressivo. E algumas vezes eu escutando ela, a minha mente pensava, gente, mas tudo isso para um cachorro. Porque eu nunca tinha tido um cachorro. Eu não me sentia alguém capaz de viver um luto naquele nível por um bichinho. E, meu querido, o que eu estou te dizendo é que a empatia, a compaixão, a misericórdia, ela entra justamente quando aquilo que o outro vive, passa, sente, tem. Eu não coloco do jeito que eu sou, eu faria, eu sentiria, mas eu sou capaz de sair de mim para dar lugar àquilo que o outro precisa. Isso não é só uma técnica terapêutica. Paulo está dizendo que isso é algo que o cristão precisa viver. É óbvio que eu estou trazendo o exemplo do cachorrinho, mas a gente faz isso em todo o tempo. Aí eu não faria isso. Eu acabei de dizer que a sociedade que nós vivemos, que é parecida com a sociedade de Colossos, coloca a gente no centro do meio. Paulo usa aqui a expressão ternos afetos de misericórdia, porque é preciso ter ternura para não usar isso de forma leviana. Ô meu irmão, você e eu, às vezes, ao não nos vestirmos de compaixão, a gente levanta o dedo. E aí não adianta você ir lá e compartilhar. Quando você aponta o dedo para alguém, você aponta 4 para você. Porque não adianta, você continua fazendo. A gente continua fazendo e a nossa natureza é de fazer. E quando eu falo você, eu me incluo em primeiro lugar. Porque olhar para um texto como esse e não ser confrontado é talvez não pertencer a esse reino. Quando a gente olha para esse texto e fala, você precisa se revestir, sabe por quê? Porque a compaixão é o contrário da cultura do cancelamento. Você que está um pouquinho na internet sabe como a internet vive de cancelamento. E algumas pessoas se valem muito dele, porque tem gente que é cancelada e a partir do cancelamento vende um curso e fica milionário, viu? Eu quero te falar que muitas coisas elas são tendenciosas para cancelar. Mas a cultura do cancelamento, ela julga antes de ter compaixão. A cultura do cancelamento expõe o caído. A cultura do cancelamento escara na cara de quem fez o erro. A cana quebrada é que é o avesso do que a Bíblia diz que Jesus faz. A Bíblia fala que Jesus não amassa a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Mas ele anda a segunda milha. E aqui está o ponto mais cirúrgico. Porque compaixão não é sentimentalismo. A compaixão não nos impede de confrontar, principalmente o pecado.
ter compaixão não significa não confrontar, não apontar a direção, não direcionar o indivíduo a reconhecer erros. Mas ter compaixão nos ensina a confrontar com lágrimas, não com pedras. Você entende isso, querido? É chorar com quem está chorando. É sofrer com quem está sofrendo. É se disponibilizar mesmo sem compreender, ou mesmo sem achar que se fosse eu naquele lugar, não faria isso. Jesus fez isso. Jesus chorou com Marta antes de ressuscitar Lázaro. E meu irmão, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ainda assim, ao ver a dor de Marta, ele chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E ele chorou sabendo o que haveria de fazer minutos depois. Porque a dor de Marta era a dor dele. Jesus tinha compaixão. E querido, como você e eu precisamos de compaixão. Como nós precisamos desse Deus compassivo. Como nós precisamos da compaixão dos outros. E aí essa é a pergunta diante dessa primeira virtude. O que a gente sente, ou o que a gente sentiria ao olhar para pessoas que no nosso olhar ou na nossa visão não necessitariam disso? Tem gente que está tão convicto da própria verdade que perdeu a capacidade de se comover. Eu estou tão convicto do que eu sou que nada me comove mais, eu não sofro mais. E querido, escute, esse mundo tem uma intenção direta de te esfriar. Não é à toa que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor do coração esfriaria. Você que está ligado com tudo que acontece no mundo, você que está entendendo a verdade do Evangelho, você que sabe que a história caminha para um fim e ela nos foi direcionada na Escritura, você tem visto o amor esfriar. Esse é o chamado de Cristo para a igreja dele. Vocês não podem ser daqueles que esfriam. Vocês precisam se revestir de terno. Ternura é carinho, é cuidado, é presença, é aquecimento. Ternos afetos de misericórdia. É isso que Deus espera do povo dele. Cristão sem compaixão é um cristão mal vestido. E quem está mal vestido envergonha o nome que carrega, meu irmão. Não é à toa. Sexta-feira foi o casamento do pastor Ronei aqui. E todo mundo veio nos trinques, sim ou não? Sim. Todo mundo bonitão. Tira a melhor roupa. Por quê? Porque roupa fala de honra, querido. Se você é convidado para um casamento, você vem de qualquer jeito. O que você está dizendo para os noivos é: eu não ligo porque você vai viver aqui. Acredite, é isso que a regra de etiqueta fala. Quando você se arruma para algo. Lembra que antigamente o povo falava roupa de ver Deus? Eu aprendi isso. A minha mãe sempre me ensinou que valia muito mais qualidade do que quantidade. Então a minha mãe sempre me ensinou a gostar ou preferir coisas boas que durassem mais. Mas outra coisa que ela sempre me ensinou é que domingo era dia de vestir a melhor roupa. Que o culto a Deus merecia a melhor roupa. E que para cultuar o amado da minha alma, eu deveria colocar a minha melhor roupa. Eu não estou dizendo que é isso que você tem que fazer. Eu estou te dizendo que foi o que eu aprendi. É por isso que antigamente o povo falava a roupa de ver Deus, né? É a roupa de ver Deus. Porque traje fala de honra. Quando Paulo fala revestivos, ele está dizendo a roupa que você veste. E eu não estou falando de roupa externa. Estou falando de roupa que revela aquilo que há dentro de nós. Ela mostra a quem a gente pertence. Cristão sem compaixão é cristão mal vestido. Mas Paulo vai continuando e eu também. Olha ainda no verso 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e de bondade. Vamos investir um tempo aqui em falar de bondade, querido? Porque bondade nada mais é do que uma escolha de fazer o bem, mesmo quando o mal parece mais eficaz. Ou mesmo quando o mal parece uma opção melhor. Ou mesmo quando o mal é o que você tem certeza que o outro faria contra você. Paulo está falando, revista-se de bondade, porque a bondade na Bíblia, meu irmão, não é uma gentileza superficial. É um poder do Espírito que escolhe ser útil, mesmo quando você não tem diante de você um outro amável. Não é fácil amar quem é amável, sim ou não? Sim. Quando alguém é amável com você, doce com você, é fácil amar. Mas é muito desafiador, muito mesmo. Amar quem não é doce com você. Quem é rude, quem é mau, quem fala tudo que pensa. Quem critica e não sabe elogiar. Quem não participa e quer opinar. É difícil permanecer amável quando alguém fala uma coisa com a intenção de te magoar.
Ou quando alguém não cuida do que vai dizer porque não está nem aí se dói em você. É difícil continuar sendo amável quando o outro usa uma vulnerabilidade sua para te atacar. Ei, querido, é por isso que deixa eu te falar uma coisa aqui na autoridade do nome de Jesus. Não saia por aí expondo as suas vulnerabilidades. Pessoas não costumam tolerá-las. Tolerá-las. E às vezes, é porque eu estou pensando em inglês. Viu, pastor Daniel? Estou pensando em inglês. As pessoas costumam usá-las contra nós. Isso é tão grave que num casamento onde não tem Cristo, talvez isso seja uma das piores coisas que aconteça. Porque tem alguém, além do nosso cônjuge, que conhece mais das nossas vulnerabilidades? Dificilmente. O casamento é um lugar onde nós estamos expostos. A família é um lugar onde a gente está exposto. E é muito ruim quando você vai e conta alguma coisa para alguém. Olha, eu não gosto que você coloque isso aqui. Estou te contando, não me faz bem. Aí o outro, de posse disso, já que ele entendeu que é uma vulnerabilidade, faz o quê? Coloca isso sempre aqui. Não há nada pior do que ter as suas vulnerabilidades usadas contra você. E isso é o avesso de bondade. Às vezes nós fazemos isso. Alguém vem e nos conta alguma fragilidade, a gente escuta isso. E no momento oportuno a gente fala, sabe aquilo que você me contou? É por isso. Ou então, ó, eu te avisei, hein? Cuidado. Vulnerabilidade é algo que a gente escolhe a dedo com quem a gente compartilha. E na verdade você só deveria compartilhar com quem tem competência real de te ajudar. Quem de alguma forma vai auxiliar você. Caso contrário, acredite, você está exposto. E exposto e a pessoa não pensa meia vez. É óbvio, isso não deveria acontecer no meio do crente. Porque é isso que a palavra bondade quer dizer. É essa ideia de que eu escolho fazer o bem, mesmo quando o mal me parece eficaz. Mesmo quando aquilo que eu queria falar é para detonar. Agora eu tenho uma coisa que eu vou falar, você vai ver. Agora se eu disser, se eu falasse. A pessoa que tem esse revestimento de bondade, ela não é gentil superficialmente, mas ela é gentil porque dentro dela há a habitação do Espírito. E aí, em tempos de frieza, a bondade é subversiva. Ela interrompe um ciclo do egoísmo, ela escandaliza o cinismo. Você conhece gente cínica? Deixa eu fazer uma confissão. Se um dia você quiser me irritar, no mais profundo nível, é só ser cínico comigo. Eu não sei porquê. O cinismo mexe com um negócio aqui dentro de mim assim, ó. Como quase outra coisa. Acabei de expor vulnerabilidade. Acabei de fazer o que eu falei para vocês não fazer. Não façam. Isso é tão forte em mim que quando o Célio e eu fomos nos casar, a gente saiu para almoçar e ele falou comigo, fala para mim uma coisa que você não gosta. Nunca. E eu olhei para ele e falei, eu não gosto de cinismo. Eu tenho muita dificuldade quando alguém no meio de um diálogo usa de cinismo. Muita dificuldade. Provoca o meu pior. E eu me lembro que ele falou, e eu não gosto que grita, Sara. Eu não consigo. Que alguém fale comigo aos gritos. Eu não consigo. E eu me lembro da gente antes de casar, faltava, sei lá, uns 10 dias para a gente se casar. E a gente foi ter essa conversa justamente para tentar resguardar a nossa casa daquilo que o outro não suportaria. É por isso que bondade não é ser bonzinho só. Porque o bonzinho é aquele que fala, eu posso até faço, eu sei o que eu faço para te destruir agora. Esse é só bonzinho. Mas a bondade não é ser só bonzinho, porque ela não é passividade, ela não é falta de posicionamento. Bondade é postura espiritual de alguém que foi tocado pela generosidade escandalosa de Deus. Ei, querido, Deus te tocou de forma generosa e isso é escandaloso. Porque você e eu nada merecíamos e Ele nos amou. Tanto que Paulo fala santos e amados. Você é amado. E esse amor escandaloso, essa bondade escandalosa, essa misericórdia escandalosa que te alcançou, precisa ser revestida em você. Querido, ser revestido de bondade, aparecer com Deus. E essa escolha sempre vai ser recompensada. Ou nem sempre vai ser recompensada, perdão. Pelo menos não nesse mundo. Porque às vezes o mal parece mais rápido. Às vezes a gente vive a crise do Salmo 73. Você já viveu essa crise? Depois você lê lá. O salmista no Salmo 73, ele entra em crise. Porque ele olha para a prosperidade dos ímpios. E ele fala, Deus, mas como assim? Fulano não te conhece. Fulano não te serve. Fulano não faz nada com o Senhor. Fulano fala mal do Senhor. Fulano não crê.
E fulano prospera. Tudo que ele põe a mão dá certo. Tudo que ele produz vira riqueza. Deus, onde o Senhor está? Depois você lê o Salmo 73. Todos nós, algum dia, já tivemos esse tipo de crise. Ao olhar para a prosperidade do ímpio. Para alguém que está distante de Deus. E aí, a gente volta o coração para o entendimento de que nem sempre a recompensa da bondade vai ser aqui. Porque quando o mal parece mais rápido, mais eficiente, mais lucrativo, a gente precisa se lembrar que o cristão não escolhe o que escolhe pelo retorno, meu irmão. O cristão escolhe o que escolhe pela verdade. Pela incapacidade de barganhar, de negociar, de querer algo devolvido para esse tempo. Nós não escolhemos por barganha. E o nosso Cristo foi bom com quem o traiu. O nosso Cristo foi paciente com quem o testava. O nosso Cristo foi generoso com quem o explorava. Mas além, o nosso Cristo foi justo com quem o ignorava. Aqueles que gritavam, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E ainda aqueles que o feriram, que cuspiam nele. Ele olhou para o Pai e orou, Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Ô querido, a única alternativa que você e eu temos para conseguir obedecer essa ordem que Paulo, inspirado pelo Espírito, nos dá, revestir-nos, é por meio da oração. É por isso que a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: eu estou sendo bom? Ou eu estou só tentando ser certo? Eu tenho sido gentil ou é só um jeito rápido de corrigir os outros? Eu de verdade me importo ou a minha presença pesa? Querida, a sua presença cura ou pesa? É importante que você saiba. Onde você chega, a cura ou a peso? Na sua resposta, a cura ou a peso? Nas suas discussões, a cura ou a peso? A Leonora inventou um negócio que eu não sei se é ela que inventou, mas ela fala assim, ó, pesou o clima. Qualquer coisa ela fala, pesou. Às vezes a gente está falando alguma coisa em casa, uma bronca, ela fala, pesou o clima. Ou então a gente vai dar uma direção, ela fala, pesou. E a gente acha muito engraçado, mas enquanto eu pensava nesse sermão, é isso mesmo, tem vezes que a gente pesa. Tem vezes que a nossa palavra pesa, tem vezes que a nossa presença pesa, tem vezes que o nosso julgamento pesa. E isso é o avesso da bondade. A bondade é a segunda virtude que deve existir na vida daqueles que são chamados por Cristo. Para andar com Ele é uma qualidade que um cristão deve buscar ter. A primeira é a compaixão, a segunda é a bondade. Paulo vai continuando, olha aí, ainda no verso 12. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Sabe o que eu poderia definir humildade com você? A grandeza de quem não precisa provar nada para ninguém. Essa pessoa é humilde. A pessoa humilde é uma pessoa que sabe tanto quem ela é, o que ela tem e o que ela sabe, que ela não precisa viver provando nada disso para ninguém. Agora deixa eu te dizer algo. A humildade é uma virtude tão sensível que Jesus chamou aqueles que querem ser humildes a aprender com Ele. Certa vez Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe, querida, a humildade não está na roupa que você veste. Não está no carro que você usa. É possível ter o carro mais caro da América, que custa milhões de dólares, e ser muito humilde. É possível ser alguém que tem posses e posses, capaz de comprar qualquer coisa que o dinheiro proporciona, e ainda assim ser muito humilde. Mas é possível não ter nada disso e ser extremamente arrogante. É possível ser maltrapilho e ter um coração arrogante. Porque a humildade é uma virtude que existe dentro de você, não é fora de você. Humildade fala sobre a intenção do coração, porque a verdadeira humildade não é pensar menos em você, mas é pensar em si mesmo menos. Você entende isso? É o avesso da proposta do mundo. O mundo fala, é você primeiro, o resto depois. O mundo fala, se revista de pessoas mais ricas que você. Ande com gente melhor. Faça isso. E a gente vai internalizando isso. A gente vai internalizando. Ai, não, fulano é até gente boa, mas não dá para andar com ele. Ele não consegue comer a pizza que eu como. Não vai dando, não. E aí Paulo fala assim, revista de humildade. Sabe por que Paulo inclui humildade aqui como um item essencial na nova vestimenta cristã? Porque isso é profundamente contra a cultura. A cultura que a gente vive, meu irmão, é a cultura da ostentação. Você já viu um novo rico? Você conhece alguém que não tinha nada e ficou rico? Como ele faz questão de mostrar que agora ele tem? Em tudo, né?
Lá no Brasil, eles metem um corrente de ouro dessa grossura aqui, compram uma BMW, veste Lacoste, põe um jacarezinho aqui e um cinto da Gucci, né? E aí ele está contando, eu tenho o que eu antes não tinha. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisas de marca. E se você pode, faça isso. O dinheiro só presta para isso mesmo, meu irmão. Você viver nessa vida aqui, ela passa rápido demais. Você ficar pensando em tudo que você vai deixar, em acumular uma trenheira, né? O problema não é esse. O problema é o que isso mostra. Porque enquanto eu acho que a vida aqui, é por isso que a humildade é contra a cultura, porque a humildade é contra a cultura, porque a gente vive nessa época em que essa humildade não vale nada. Se você não mostra o que você tem, ninguém acredita em você. Quem trabalha com internet vai ouvir sempre algo do tipo, você tem que mostrar, porque as pessoas gostam de viver rico vivendo. E se você tem e não mostra, as pessoas não querem vender ou consumir o que você compra. Querido, é um negócio maluco, como a gente gosta de ver rico vivendo mesmo, né? Você ama ver a comida que o rico come, por isso que você está lá seguindo todo mundo que você segue. Você ama ver o carro que ele anda, você ama ver onde que ele passa férias, você ama ver. E aí a contracultura é onde a Bíblia diz revista de humildade. O problema não é você ter. O problema é com qual intenção você mostra. O problema não é o dinheiro ou você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Tem gente que não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Você conhece alguém assim? Ele é tão pegado ao dinheiro que tem dele, é o dinheiro que tem ele. E no reino de Deus, o maior é quem ajoelha. No reino de Deus, o mais forte é quem serve. No reino de Deus, o mais sábio é quem cala. No reino de Deus, o mais parecido com Cristo é quem sabe que não precisa de holofote para ser luz. No reino de Deus, nós precisamos ser revestidos de humildade. A humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Eu disse que era contra a cultura porque a gente se valoriza demais, não é? A gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Se eu não for, não tem festa. Aí você não vai, tem festa, você fica bravo. Você acha que sem você nada rola. Ei, querido, tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que sem você rola, e rola até melhor, viu? Nós não somos insubstituíveis. Pelo que fazemos, muito menos. Alguns de nós somos insubstituíveis no que somos. As pessoas fazem falta por aquilo que elas são, mas nunca pelo que elas fazem. É por isso que quando você emburra, Deus coloca uma pessoa melhor que você para fazer o que você fazia. Pode ficar tranquilo, viu? Porque o reino de Deus gira. E não é só o reino de Deus, não. Talvez você alguma vez já se viu substituído num lugar que você nunca imaginou que você seria. Uma pessoa que divorcia pensa, nunca mais encontra melhor que eu. Aí o outro casa com mais bonito, mais novo, mais rico, mais tudo. Né? E você saiu falando, você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Aí você descobre, surpresa, tinha. Sempre terá. É por isso que a humildade é esse entendimento de que só há valor em mim à medida que Ele em mim habita. Ei, querido, o meu e o seu valor, ele é medido por quanto de Cristo há em nós. E o quanto de Cristo há em nós nos faz humildes. É por isso que nunca vai combinar com o evangelho arrogância. Porque na matemática de Deus é muito simples. Quanto mais longe Deus te leva, mais humilde você se torna. Porque você entende que nada é sobre você, é graça. E aí não há razão para arrogância. Louvado seja Deus. E esse Cristo que, sendo Deus, se esvaziou. Lavou os pés, sentou com o pecador, chorou em funeral. Perdoou cruzes. Perdoou em cruzes. Esse Cristo que tinha tudo para ser exaltado, preferiu servir. É por isso que Ele é o padrão. Por isso que Ele é o modelo. Por isso que Ele é a direção. E é por isso que humildade, querido, não se prega com palavras. Humildade se prega com atitude. A humildade se prega com o modo como você ouve, com o modo como você discorda, com o modo como você serve sem plateia. Quando Paulo falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes porém se esvaziou, assumindo em forma de servo, transvestido em figura humana, pelo que também o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que Paulo tinha em mente quando ele falou disso? O episódio do lava-pés. Eu já contei isso aqui.
O cenário era simples, Jesus chega com os discípulos numa casa e era gentil dar água para lavar os pés. Afinal de contas, naquele tempo não tinha sapato. Mas mais que isso, as mesas na Palestina eram muito baixas. De modo que as pessoas se sentavam e cruzavam os pés para comer. E aqueles pés sujos ficavam ali esbarrando no prato. Então era gentil dar a água para lavar os pés, até por uma questão de higiene. Jesus chega com os 12 numa casa onde não tinha servos. E os servos que lavavam os pés eram bem os menores. E aqueles discípulos se sentaram para comer todos com os pés sujos. E sabe qual era o assunto da mesa? Quem era o maior entre eles? João falava, sou eu. Marcos falava, não, sou eu, hein? Minha mãe disse que eu sou. Minha mãe até pediu para ele, para eu sentar à direita. E o assunto da mesa era quem era o maior. Jesus então se levanta, deita a toalha nos ombros, põe a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo foi causando um constrangimento tão grande, tão grande, tão grande, que Pedro, se você quer saber o que Pedro era, venha terça-feira. Pedro, levanta e fala, o meu pé, o senhor não lava não, o meu não rola, não. E Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. E Pedro, justamente pelo temperamento que você vai aprender terça se você vier, vira para Jesus e fala, então me lava inteiro, exagerado, né? E Jesus falou, não precisam de banhos que já estão limpos. E Jesus continua lavando só os pés, um por um. O maior entre eles se fez o menor. E aí Paulo, se referindo a esse episódio, falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo. O nome disso é humildade. Oh, querida, humildade é a virtude que é carregada por aqueles que amam o Senhor. Em quarto lugar, e eu estou encerrando, olha aí que diz o verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A quinta virtude que deve existir na vida de um cristão de verdade, além da misericórdia, da bondade, da humildade, quero falar do perdão. Ô querido, quando Deus nos chama para perdoar, Ele não está pedindo algo que Ele não tenha feito infinitamente por nós. O que seria de mim e de você sem o perdão diário de Deus? Sem esse perdão que a gente alcança por meio da confissão. Perdão não é só uma sugestão, perdão é um espelho da graça que eu recebi. Se eu fui perdoado, a consequência disso é perdoar. A oração do Pai Nosso diz isso, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos, o verbo no presente contínuo, da ideia de que eu estou perdoando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque eu fui perdoada, 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 perdoada. E quando a gente olha para o perdão, não como sugestão, mas como espelho, que nasce da cruz e não da conveniência, porque tem gente que acha que o perdão é conveniente. Não, eu perdoo se. Não, eu posso até perdoar, mas. Não, eu posso até conversar. Contudo, o perdão bíblico, ele não tem a ver com conveniência, ele tem a ver com cruz. Se você foi perdoado do impagável, querido, e você e eu fomos perdoados do impagável, você pode dizer amém por isso. Ô querido, nós tínhamos uma conta totalmente impagável diante do Senhor. O salário daquilo que você e eu fizemos era morte. E não havia para mim e para você esperança. Mas se você e eu fomos perdoados de um perdão, ou com um perdão impagável, ou de uma dívida imperdoável, como é que a gente continua cobrando de pessoas o imperdoável? Porque perdão é liberar o outro, é fazer uma asepsia na alma, é limpar as emoções, é se libertar de você mesmo. Não tem coisa mais adoecedora do que a falta de perdão. Quando você acorda é a primeira pessoa que você lembra, quando você dorme é a última que você esquece. O perdão te gera dor por um troço que aconteceu há 40 anos atrás. E você fala e dói de novo, e dói de novo, e dói de novo. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. É olhar para trás e falar, eu lembro, fez, doeu, mas não dói mais. E aqui Paulo vai dizer, suporte uns aos outros e perdoe um contra os outros caso vocês tenham queixas. Ô queridos, vale para a família, sua casa é um ambiente de perdão. A gente precisa ensinar os nossos filhos a perdoar, não só perdoando a eles, mas pedindo perdão a eles. Não há nada tão nobre quanto o pai,
como quando um pai e uma mãe, diante de uma iminência de erro, chega diante de um filho e fala: meu filho, me perdoa. Me perdoa. Eu errei com você. Eu também falho. Eu estava nervoso. Eu estava, sei lá o quê. Eu quero te pedir perdão. Você sabe por que o evangelho é tão escandaloso? E você sabe por que o cristianismo difere de todas as outras religiões, dogmas e doutrinas? Porque eles baseiam a salvação na pessoa de Cristo, que fez o quê? Perdoou. Em todas as outras religiões, dogmas, doutrinas e filosofias, você tem algum mérito humano para se alcançar salvação. O cristianismo não. O cristianismo fala: você só precisa crer, porque tem um que fez tudo. E aquele que fez tudo, perdoou você. É por isso que o cristianismo é esse modo de viver que gera escândalo. O evangelho é escandaloso. É Paulo quem diz que ele é loucura para o mundo. Ele é loucura porque o mundo fala: como assim? O que eu preciso fazer é só crer. Só crer. Crer que você foi perdoado. Crer que Cristo já fez o que você nunca poderia fazer. Crer que a cruz foi vicária, foi suficiente. O que você precisa fazer é crer. Essa mensagem do perdão, ela é escandalosa, porque ela vai na contramão do que a carne quer. A carne quer justiça imediata, a carne quer reparação de moeda, a carne quer retribuição proporcional à dor, mas o evangelho diz: perdoa. O evangelho diz: solta. O evangelho diz: liberta. O evangelho diz: não fique esperando que a pessoa mereça para fazer, faça. Porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Quem fica: eu preciso sentir, me dá um tempo, eu vou sentir. Não vai sentir nunca, meu irmão, fica tranquilo. Nunca. Porque não é natural perdoar. É sobrenatural. Muda o modo como você vê. Muda o modo como você sente. Perdoar não é falar que o outro está certo. É dizer que você não vai se prender no que ele fez. É que você vai seguir fazendo. É escolher ser livre. Antes de ser machucado, é ser livre. E esse é o padrão. E ele não é negociável. É por isso que Deus te chama e chama a mim também a confiar de novo, a nascer de novo, a não viver do mesmo jeito, mas a liberar perdão. Porque o perdão é essa cirurgia espiritual que Deus faz em nós. Para tirar o veneno que alguém deixou. Você entende isso? Quem fez o mal contra você deixou um veneno em você. Isso dói. Mas quando você perdoa, no mundo espiritual você tem uma asepsia, porque Deus limpa esse veneno que alguém deixou. Perdoe, querido. Perdoe. Se Cristo te perdoou de tudo, quem é você e quem sou eu para guardar algo contra alguém? Paulo vai encerrando e eu também. Voltando de novo aqui ao versículo 12. Vamos para o verso 16, só para a gente voltar aqui. Verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão nos vossos corações. E tudo que fizerdes, tudo, olha o absoluto aí, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. A última característica que deve haver em todo crente, além de misericórdia, bondade, humildade, além de compaixão, é a retidão. Sabe o que é retidão? É o compromisso de ser íntegro, mesmo quando ninguém está vendo. Quando Paulo aqui no verso 17 fala em tudo que fizerdes. Eu gosto que ele fala tudo, mas depois ele explica no caso da gente ficar perdido. Ele fala: seja em palavra, ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Ô querido, você tem condições de fazer essa avaliação nos seus atos? Eu faria isso que eu estou fazendo agora em nome de Jesus? Eu falaria isso que eu quero falar agora em nome de Jesus? Eu iria nesse lugar que eu estou indo agora em nome de Jesus? Eu compartilharia essa informação que eu estou querendo compartilhar agora em nome de Jesus? É esse o crivo que Paulo nos coloca aqui. A retidão é saber medir essa integridade que vem de dentro e não é de fora. Porque ela tem a ver com a prática da santidade, com parecer mais com Jesus hoje do que foi ontem, mais amanhã do que foi hoje. E com esse crivo de fazer em nome de Jesus, porque retidão é a parte prática da santidade. É aquilo que revela às pessoas que nós estamos sendo mais santos.
Não que a gente seja santo para revelar, mas a santidade revela. E a gente vai crescendo nisso, porque a retidão é esse nome que a gente dá à santidade quando ela sai do púlpito e entra no cotidiano. Quando ela sai do domingo e entra na segunda-feira. Quando ela sai do ambiente litúrgico e entra no ambiente normal e comum. A retidão é essa costura no caráter. E meu irmão, fica tranquilo, não se trata de perfeição, mas se trata de coerência. Paulo vai escrever para a igreja, mas o apelo é pessoal, revestivos. Ou seja, não sai despido da ética cristã, não. Não sai sem entender o que tem que fazer, não. Porque a retidão não é uma virtude opcional, ela é um DNA de quem foi crucificado em Cristo. Sabe, eu não sei você, mas quando eu olho para essa lista e para tantas outras que a Bíblia tem, talvez essa seja uma das mais severas. Se você voltar um pouquinho, aqui no versículo 3, 5, perdão, do capítulo 3, olha o que Paulo diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai falando, ó, tudo tem que morrer, querido. É coisa demais. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. Aí ele não para não. Lá no verso 9 ele fala assim, ó. Não mintais uns aos outros. Revestido do novo homem. E ele vai colocando. E aí no verso 12 é mais lista, é mais lista, é mais lista. E eu sei que às vezes, quando a gente prega, fica parecendo que a gente acha facinho fazer. Ou acha que você tem que fazer e eu tenho só que falar. Mas não é assim que funciona não, meu irmão. Antes de Deus falar com você, Ele falou duramente conosco. E sabe o que eu particularmente percebo todas as vezes que me deparo com listas como essa? Entendo que a gente tem um caminho para chegar, qualidades que eu devo ter. E eu preciso olhar para isso, entender que ser revestido, se eu sou eleita, se eu sou santa e amada, a ordem é para mim. E eu preciso ter compaixão, preciso ter bondade, preciso ter humildade, preciso ter perdão, preciso ter retidão. Eu entendo que essas coisas só podem ser encontradas por meio da oração. Ô querido, como anda a sua vida de oração? Eu compartilhei aqui esses dias que certa vez os discípulos chegaram até Jesus e falaram para ele, mestre, ensina-nos a orar. Sabe, eles não pediram nos ensina a curar. Eles não pediram nos ensina a pregar. Eles não pediram nos ensina a morrer na cruz. Mas eles pediram nos ensina a orar. Porque orar é aprendizado, querido. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer modo. Não é por qualquer razão. Eu li um livro do Paul Yong-Chu há muitos anos atrás, em que ele narrava uma situação que me marcou muito. Ele disse que ele tinha um tempo específico para orar todos os dias, e ele fazia isso no escritório dele. E um dia, enquanto ele orava, a secretária dele recebeu uma ligação, e a ligação era do presidente da Coreia. E a secretária virou para o presidente e falou, infelizmente ele não pode te atender agora porque ele está orando. E o cara achou que a mulher não tinha entendido. Falou, você não entendeu. É o presidente da Coreia. Ao que a secretária disse, eu entendi. Ele não pode atender o senhor porque ele está orando. Algum tempo depois, Yong-Chu se encontrou com esse presidente. E o presidente foi cobrar a conta. Falou, como assim? Eu te liguei. A secretária disse que você não podia me atender porque eu estava orando? Você estava orando? Ao que Paul Yong-Chu olhou para aquele homem e falou, exatamente. O senhor é o presidente. Mas nada, nunca vai se comparar com quem eu estava falando naquele momento. Porque eu estava falando. Porque eu estava falando com o Rei dos Reis. Uma outra história que me marcou muito sobre oração, e eu quero deixar isso para o seu coração, querido. A minha intenção não é só que você venha orar às segundas-feiras, mas é também que você venha orar às segunda-feira. Mas é também você entender que somente ouvindo uma palavra como essa nunca será suficiente para que você construa em você mesmo essas virtudes. Você precisa de oração. A Coreia vive hoje um dos maiores avivamentos da história, ainda vive. E lá na Coreia, talvez você não saiba, mas multidões de pessoas se reúnem para orar em todas as madrugadas. E certa vez um pastor brasileiro indo à Coreia, na verdade quem me contou essa história foi o Fernando Hernandes. Só para dizer que quem orou pelo Pedro, ele continua vivo. Louvado seja Deus. Ainda carecendo muito das nossas orações. E 27 dias, foram 4 as chamadas da família para dizer, não tem como. Esquece, é só aguardar as próximas horas e morte. Mas até hoje o Senhor vem fazendo milagres. E nós continuamos crendo que Ele continua fazendo.
E o pastor Hernandes disse que então um dia ele, lá vendo aquele avivamento da Coreia, e era madrugada, 3 da manhã, e uma multidão de mais de 10 mil pessoas reunidas para orar. E ele disse que chegou no pastor da igreja e falou: pastor, esse povo veio orar porque vocês estão acostumados, né? Aqui na Coreia todo mundo trabalha madrugada mesmo. Ao que o pastor olhou para os olhos dele e falou: não, senhor, pastor Hernandes. A gente vem orar às 3 da manhã não porque a gente está acostumado. A gente vem orar às 3 da manhã porque Deus é a nossa prioridade. Ô querido, o que é a sua prioridade? Porque isso é revelado na sua vida de oração. Eu quero te dizer que sem oração não há como cultivar a virtude. Sem oração não há como ser santificado. Sem oração não há como olhar para mim e para você e buscar essas coisas que não são tão avessas às nossas vontades. Paulo vai dizer: revesti-vos como santos e amados que sois. Existe uma ordem, existe uma lista. E quando Paulo termina no verso 14, falando sobre tudo isso, revista-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor não é essa emoção barata, que às vezes a gente usa de forma tão solta. Ah, eu amo você. Ah, eu amo você. Ah, eu amo você. Esse amor que é vínculo de perfeição é um compromisso com o bem do outro. Uma raiz profunda de sacrifício. E depois dessa lista de misericórdia, bondade, humildade, perdão e retidão, Paulo nos lembra do fio que costura todas essas coisas. E esse fio é o amor.